suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt. Vidas com História. A minha convidada desta emissão é uma comunicadora nata, uma verdadeira enciclopédia sobre música, em especial sobre o rock. Entrou no jornal Blitz em 1998, quando Portugal vibrava entusiasticamente com uma exposição sobre os mares e oceanos. Escreveu a autobiografia dos chutes e pontapés à minha maneira. E hoje está no Vidas com História. Olá, Ana Ventura, bem-vinda. Obrigada eu pelo convite. Como é que surgiu o rock na tua vida? Lembras-te do primeiro contacto que tiveste com este estilo de música? Com o rock não, curiosamente os meus primeiros contactos nem foram com rock, foram com pop, mais pop impossível, porque estamos a falar de, ainda na minha infância, as minhas primeiras escolhas, tipo, os primeiros discos que eu disse aos meus pais, eu quero isto, foram os Wham e foi a Madonna. Portanto, pop mais pop é impossível. O rock eu acho que acaba por surgir aí sim já na adolescência, um bocadinho, primeiro quase até com o punk. Eu tinha muitos amigos na escola secundária que ouviam punk, e as minhas primeiras aventuras no bairro alto e assim eram para bares punks. E depois do punk, tu depois acabas por começar a pesquisar mais, não é? Então acabas por querer ir compreender de onde é que algumas das influências das bandas que tu ouves, de onde é que essas influências vêm, e depois é quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Vais tentando descobrir mais e mais e mais, e então depois aí é quando o rock se instala. Eventualmente eu acho que o rock veio pela guitarra elétrica, diria eu. Acho que é mais por aí, porque depois a seguir ao punk vem o gótico, e aí eu acho que nunca saí, e as minhas referências hoje em dia continuam a ser mais viradas para o gótico também, mas depois o que todos esses géneros têm em comum é que todos eles vêm do rock, como é evidente. E lembras-te do tempo em que andavas vestida de gótica? Eu não sei se esse tempo terminou, sabes, porque eu olho, o que terminou foi a fase em que eu pintava o cabelo de preto, os olhos de preto, a boca de preto, e a minha mãe olhava para mim e dizia: ai filha, que horror, parece que estás morta. Pronto, isso acabou, porém as unhas continuam a ser pintadas de preto, o guarda-roupa continua a ser na sua esmagadora maioria preta, portanto as Doc Martens continuam, portanto eu não sei se o gótico alguma vez me deixou. Na tua família havia muita cultura musical ou foste tu que foste descobrindo por ti própria? Olha, eu sempre me habituei a ter música em casa, mas aquilo que os meus pais sempre ouviram era aquela coisa mais tradicional, quer dizer, eu lembro-me dos meus pais terem, ainda hoje têm, tinham os discos do Zeca Afonso, tinham discos do Carlos do Carmo, tinham discos do Adriano Correia de Oliveira, portanto estamos a falar de toda uma fase muito ligada à canção de intervenção e assim. Depois também me lembro de eu ser muito, muito criança, e nós irmos em família até à festa do Avante, portanto logo aí há um contacto também com a música ao vivo. Depois eu tenho a sorte de ter uma irmã 8 anos mais velha, portanto quando eu ainda era muito menina ela já era adolescente, e já ia ouvindo as suas coisas, então eu acabo a crescer com a minha irmã a ouvir Duran Duran, Spandau Ballet, Human League, portanto eu acabo por levar um bocadinho com essa New Wave também. Mas depois, se me perguntares o que é que despertou em mim para querer música e para ter sempre música, não há, eu não consigo dizer que há ali um momento em que se faz o clique e que eu percebo que sem música não conseguiria viver. Eventualmente pode ter sido a tremenda frustração de nunca ter conseguido, por exemplo, aprender a tocar guitarra,
porque eu sou canhota, eu tinha muitos amigos que tocavam guitarra, mas eu sou canhota e sou canhota em quase tudo, nomeadamente a tocar guitarra. E para um canhoto tocar guitarra, baixo, algum desse tipo de instrumentos, implica que as cordas também sejam colocadas ao contrário. Eu, por exemplo, nunca consegui jogar Guitar Hero porque a leitura que eu faço tanto está ao contrário entre as cores e a forma como ela está no meu corpo, digamos assim. E então se calhar foi um bocadinho pronto, já que não consigo aprender a tocar, pelo menos vou continuar a viver porque cantar seria impossível, nem a minha mãe me diz que eu canto bem, e até campainhas de porta eu tenho algumas dúvidas de consigo tocar bem. E o fascínio pelo jornalismo que te levou a ingressar na Universidade Nova de Lisboa? É uma história engraçada que ao mesmo tempo é meio bizarra. Eu era menina, muito menina, quando foi a guerra no Líbano. Por acaso agora é engraçado, depois da explosão, agora no Porto de Beirute e assim, e agora todas estas reportagens do Líbano fazem-me quase regressar a esses meus tempos de infância. Mas eu lembro-me de olhar, de ver televisão e dizer que quando fosse grande queria ser repórter de guerra. Eu não dizia que queria ser jornalista, eu dizia que queria ser repórter de guerra. Claro que isso depois passou-me, como é evidente, mas o jornalismo acabou mesmo por ficou lá. Portanto, eu depois de ter passado a fase de dizer que queria ser lavadeira de escadas, a única coisa que eu dizia era, efetivamente, eu quando for grande quero ser jornalista. Depois, à medida que tu começas a avançar e começas a compreender melhor como é que podes realizar esse sonho, na minha altura não havia assim tantos cursos de comunicação social quanto isso, e na altura, como ainda agora, o curso mais conceituado e mais aplaudido no mercado era efetivamente o curso da Universidade Nova, e acaba por haver uma curiosidade grande. Eu na altura tinha um part-time num clube de vídeo, eu sou mesmo velha, sim, na altura havia clubes de vídeo, portanto VHS, nem sequer estamos a falar de DVDs, é VHS. Eu tinha um part-time num clube de vídeo em Benfica, e o autocarro que eu apanhava a caminho de Benfica tinha uma paragem precisamente à porta da Nova. E então eu lembro-me que durante o meu 12º, a cada vez que eu ia para o clube de vídeo, via os alunos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ali na Avenida de Berna, a entrarem e a saírem. Eu imaginava, para o ano sou eu que estou ali. E efetivamente no ano a seguir eu estava lá. Eu tive um professor na faculdade que me marcou muito, foi o Francisco Pinto Balsemão. Era um professor muito duro, que fixava os alunos que não iam às aulas, que fixava, nós só entrávamos atrasados uma vez, porque ele parava as aulas se alguém entrava atrasado, e tu acabavas por te sentir tão constrangido que nunca mais repetias a proeza. Mas foi o professor mais completo que eu tive, ele era incrível, porque ele apresentou um programa no início do semestre, e no último dia de aulas desse semestre ele estava a dar o último ponto que tinha apresentado. Ele foi mesmo incrível, foi a primeira vez, foi uma aula, ele dava uma cadeira chamada Mutação dos Média, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Video on Demand. Portanto, estamos a falar de final dos anos 90, portanto era efetivamente muito à frente. E depois recordo as amizades. Em 98 na Blitz, estavas a acabar o curso. Eu entrei em 98 na Blitz, exatamente. Eu vou para o Blitz fazer estágio, porque a licenciatura, sim, mais uma vez, eu sou mesmo velha, eu sou muito pré-Bolonha. Eu faço uma licenciatura sem mestrado integrado, sem nada, portanto eu ainda sou da fase em que tu fazias uma licenciatura e depois, se tivesses a partir de uma média de 14, poderias fazer um mestrado, poderias fazer um doutoramento. O meu curso, na altura, eu agora não sei como é que está, na altura, apesar de não ser um estágio curricular, obrigatoriamente para nós concluirmos a licenciatura tínhamos que fazer um estágio prático. E eu acabo a licenciatura em junho de 97 e depois começo a fazer o estágio no Blitz, no jornal Blitz, no jornal semanal Blitz, em janeiro de 98, é nessa altura que eu entro, 26 de janeiro de 98 é quando eu entro pela primeira vez na redação do Blitz. E qual foi a sensação de entrar na redação do Blitz?
Olha que engraçado, não sei, eu lembro-me da capa. Eu entrei numa terça-feira, portanto o Blitz chegava às bancas à terça-feira. Eu lembro-me que a capa foram os Pearl Jam, eram os Pearl Jam, salvo erro na altura, acho que os Pearl Jam estavam a editar o Yelled, qualquer coisa assim, e lembro-me que à terça-feira era quando era feita a reunião de redação, e eu ia assim, ia-me expectante. Eu tinha sorte porque eu tinha uma colega de faculdade que tinha feito o estágio antes de mim. E ela tinha ficado, portanto, na redação. Aliás, ela depois acabou teve uma ascensão meteórica dentro da redação do Blitz e acabou mesmo por ser diretora do jornal, que era a Sónia Pereira. Portanto, já ali tinha um elo de ligação, digamos assim. E as pessoas da redação do Blitz na altura eram incríveis, eu fui mesmo muito bem recebida, até porque eu e a Sónia fomos as primeiras estagiárias que o Blitz aceitou, e então eu acho que acabámos por ser quase levadas um bocadinho ao colo, porque éramos as meninas dali. Foi muito bom, na altura foi muito bom. É verdade que tu pensaste ser jornalista desportivo? É verdade, aliás, quando nós tínhamos que escolher o estágio, o sítio, o órgão de comunicação para o qual queríamos estagiar, depois de me ter passado a ideia da repórter de guerra, eu tinha muito presente que o que eu queria era imprensa. E esse foi o ramo que eu fiz, queria imprensa. E depois uma das coisas que eu tinha também muito presente era que eu nunca fui fascinada por aqueles grandes títulos, nunca quis, sei lá, trabalhar na Visão, trabalhar no Público, porque eu não queria um jornal generalista, eu queria uma redação específica. E tinha muito presente que queria ou cultura ou desporto, porque eram efetivamente as duas coisas das quais eu gostava mesmo. E então, na altura, o departamento de comunicação da minha faculdade tinha uma coisa que eu acho que era incrível, que eram os próprios estudantes que se propunham a um determinado órgão, e depois o departamento contactava o órgão para saber se estavam interessados em ter estagiários ou não. E eu na altura pus o Blitz em primeiro lugar, e depois em segundo lugar pus a Bola, e em terceiro lugar pus o Record, que era a tal coisa, ou cultura ou desporto. Portanto, eu costumo dizer, a brincar, que se o Rui Monteiro, que era o diretor do Blitz na altura, não me tivesse aceite no Blitz, se calhar eu teria virado o Rui Santos em versão feminina, portanto, e não me chocaria nada. Eu sempre gostei de desporto, continuo a gostar de desporto. E não é só, nem sequer é só o futebol, eu gosto mesmo de desporto, portanto, imaginar-me perfeito. Gosto muito de NBA, sim. Gosto muito de NBA, joguei vôlei, gosto muito de ténis, sou muito interessada depois por outro tipo de desporto que nós em Portugal não consumimos muito. Eu até consegui compreender minimamente as regras do futebol americano, não descansei. O beisebol, confesso que não consigo bem perceber, mas gosto todo esse lado. Gosto muito de hóquei em patins também, eu fiz patinagem durante muito tempo, portanto também gosto muito de hóquei em patins. Portanto, eu gosto mesmo de desporto, portanto, se não tivesse sido a música, eu teria sido igualmente feliz se tivesse ido para desporto. Mas a paixão pelo Sporting também ajuda? A paixão pelo Sporting ajuda, pois diz isso agora porque este ano está a correr bem, porque nem sempre ajuda. Eu sou daquelas, eu estava no estádio de Alvalade quando foi um famoso 6-3, em que eu saí do estádio, em que até a roupa interior estava molhada de tanto que chovia, e eu não queria acreditar naquilo que o João Pinto, na altura, quando ele ainda não era João Vieira Pinto, ainda era só João Pinto, com aquilo que ele fez ao Sporting naquela altura. Ser sportinguista é ser-se um verdadeiro apaixonado e muito convicto. É muito difícil ser sportinguista. Este ano é mais fácil, este ano está a ser mais fácil, mas ainda assim, quando eu ouço os meus amigos benfiquistas ou portistas queixarem-se de alguma coisa, eu digo sempre, vocês nunca poderiam ser sportinguistas, porque a forma como se o Sporting fosse fazer buzinões, se os sportinguistas fossem fazer buzinões a cada vez que acontece alguma coisa, como está a acontecer ao Benfica agora, nós não tínhamos feito outra coisa nos últimos 20 anos a não ser buzinões, quer dizer, pronto. Mas sim, ajuda.
Por falar no estádio de Alvalade, tens melhores recordações dos jogos de futebol ou dos concertos? Ui, isso é muito difícil. Não, não é nada difícil, dos concertos, de longe, de longe. Eu fui muito mais, bom, no antigo estádio José de Alvalade, então, fui muito mais feliz com concertos do que com jogos, isso de longe, de longe. Pronto, lá está, não é? A primeira memória que eu tenho do estádio José de Alvalade, em futebol, é o 6-3. Se me perguntares em termos de concertos, ui, aí é desde, desde os U2, desde o Prince, de longe muito melhor as recordações de música. Falando de música, tiveste 10 anos no Blitz. Como é que foi o teu Uhum. percurso? Eu tive muita sorte, eu tive mesmo muita sorte, porque eu depois dos 3 meses de estágio foi-me proposto ficar na redação, continuar a minha colaboração na redação, e assim foi durante alguns anos. Depois em 2003 eu acabo por fazer uma co-editoria com o Jorge Manuel Lopes, em que o Jorge estava no Porto e eu estava em Lisboa e nós fazíamos a editoria do jornal, e assim foi durante 1 ano e meio, e depois, ao fim de 8 anos da minha passagem, da minha presença no Blitz, é quando o Blitz Jornal chega ao fim, Passa a revista. e passa à revista, e eu sou convidada pelo Miguel Cadete, ainda hoje diretor do Blitz, e diretor adjunto do Expresso atualmente. Eu sou convidada por ele para fazer a coordenação da revista e assim foi durante os primeiros 2 anos. Portanto, a revista Blitz acaba por nascer comigo quase madrinha, digamos assim, porque o pai é claramente o Miguel, mas eu tive muita sorte porque ao longo desses 10 anos os vários diretores foram-me sempre dando oportunidade para fazer mais e para poder fazer melhor. Primeiro o Rui Monteiro dá-me a oportunidade de continuar a minha carreira de jornalista, depois o Pedro Gonçalves dá-me a oportunidade de fazer a editoria e depois o Miguel Cadete dá-me a oportunidade de fazer a coordenação da revista. O M de música é o teu Blitz. Não, não. Não, porque o M de Música tem. O M de Música, sobretudo enquanto programa, porque o M de Música, quando nasce e quando nasce enquanto rúbrica dentro de um programa na SIC Mulher, talvez estivesse mais aproximado daquilo que poderia ser o meu Blitz. Quando o M de Música dá o seu grito Ipiranga e se torna um objeto independente, não tem nada de atualidade, digamos assim, num sentido muito claro. Quando tu estás a fazer um produto para a net, predominantemente pensado no online, tu tens que ter uma abordagem mais ou menos intemporal, ou seja, é evidente que tu tens o gancho, portanto, se eu vou entrevistar, se eu vou fazer um M de música com os Linda Martini, vamos imaginar, que foram logo dos primeiros episódios do M de Música, foi com os Linda Martini. É evidente que o gancho é porque os Linda Martini acabaram de editar um álbum, mas todo o programa tem que ter uma intemporalidade que faça com que aquele episódio faça sentido em 2016 quando é lançado, mas que continua a fazer sentido se tu fores rever em 2021. Isso não tem nada a ver com o Blitz, sobretudo não com o Blitz quando era jornal, não é? Em que toda a sua componente era uma componente de atualidade jornalística. Depois, se nós formos pensar no M de Música enquanto site, aí sim já poderá ter alguma componente mais de atualidade, porque sim, tem agenda, tem notícias, tem todo esse lado, mas isso serve apenas para alicerçar o programa, digamos assim. A alma do M de Música é o programa, e o programa é mesmo, é o grande desafio, e isso para um jornalista é muito complicado, porque o teu primeiro objetivo é pensar na atualidade, no hoje, no agora, mas no online é para o bom e para o mau, aquilo que está na net vai estar sempre na net, e então tu tens que pensar que queres manter o teu público interessado mesmo muitos anos depois. O que é que isso depois acabou por fazer? Acabou por me fazer compreender que eu gosto muito dessa perspectiva da pesquisa, do
do ir à procura de coisas e de assuntos que nunca tenham sido abordados, que gosto desse lado de, um bocadinho como aquilo que tu estás a fazer agora, de ir às origens, os porquês, isso é muito mais apetecível e muito mais colorido do que aquela coisa da atualidade do, ok, quem, quando, como, onde, porquê. Sim, isso toda a gente é capaz de fazer, o resto não. E como é que foi a tua adaptação da linguagem da imprensa escrita para a linguagem televisiva? Eu acho que é muito mais fácil a linguagem televisiva, porque quando tu estás a escrever, tu tens de conseguir transmitir tudo, tens de conseguir transmitir o que tu estás a ver, o que tu estás a sentir, o que está à tua volta, é muito mais complicado. E isto tudo sem pareceres demasiado emotivo ou apaixonado, não é? Tentando sempre manter alguma imparcialidade. Quando estás quando estás a fazer televisão, metade da tua linguagem já está feita na imagem. Repara, eu se estiver a fazer a cobertura de um festival, se na imagem estiver o que se está a passar no palco, eu não tenho que estar a dizer agora o músico foi para o lado e agora está a cantar para... Não tens que entrar nesses pormenores. Metade daquilo que tu queres comunicar já está a ser comunicado com a imagem. Isto tem as suas coisas boas e tem as suas coisas más. As coisas boas é que, efetivamente, metade está feito, pronto. O que é mau, ou o que é difícil, não é mau, mas o que é difícil é tu compreenderes qual é que é o input que tu tens que dar. O que é que as tuas palavras vão acrescentar àquilo que as pessoas estão a ver. Ou seja, as palavras têm que ser muito mais pensadas, têm que ser muito mais ponderadas, porque senão estás só a encher, não estás a contribuir nada, não estás a dar conteúdo nenhum. E muitas vezes o importante é pensares que não estás a perder boas ocasiões para estar calado, não é? Se estás a falar é porque efetivamente faz sentido estares a falar. Portanto acaba por ser um desafio bom, mas na minha vida é engraçado e na minha vida profissional acaba por ser engraçado porque é quase como se as coisas funcionassem em ciclos de 10. E então ao fim de 10 anos de Blitz eu senti que continuava completamente apaixonada pelo jornalismo musical, mas sentia que já não estava, o meu input já não acrescentava nada ao jornalismo escrito em termos musicais, e então é nessa altura que eu começo efetivamente a colaborar com os canais temáticos da SIC, e é quando eu começo a fazer então o jornalismo musical, mas em televisão, e depois é ao fim de 10 anos de festivais também que eu acabo por sentir que tudo aquilo que eu tinha para dar em termos de festivais também já tinha dado e estava na altura de sair. Portanto, a minha vida em termos de jornalismo musical acaba por funcionar em ciclos de 10. E como surgiu a oportunidade, embora do mesmo grupo, o Blitz e a SIC, de dar o salto do jornal e revista para a televisão? Porque me convidaram, porque tive sorte e convidaram. Na altura o primeiro convite acabou por ser através do curto-circuito. Nós, precisamente por serem do mesmo grupo e por serem basicamente direcionados para o mesmo target etário, quando a SIC Radical começou-se logo a fazer uma sinergia muito grande entre o Blitz e a SIC Radical. E então nós tínhamos na altura uma página no Blitz da SIC Radical e nós, Blitz, íamos todas as semanas ao curto-circuito apresentar o Blitz dessa semana. Normalmente era a segunda-feira à tarde. Como eu era a editora do Blitz, normalmente era eu que ia. E da parte da equipa do curto-circuito, no caso do Pedro Miguel Paiva, ele começou a achar que eu funcionava bem em televisão. E então, em 2004 isso não acontece, no primeiro Rock in Rio isso não acontece, mas em 2006, até na fase em que o Blitz já tinha morrido, mas a Blitz ainda não tinha nascido, eu sou convidada para fazer uns comentários durante a tarde, as tardes de Rock in Rio. Portanto, eu não começo logo a fazer as noites. Faço isso nessa altura e depois em 2008 então eles voltam-me a convidar e aí já diretamente para a SIC Radical, aí já depois na altura
com convite por parte do próprio Pedro Buxeri Mendes, diretor, ainda hoje diretor da SIC Radical e diretor dos canais temáticos da SIC, e acabou por ser por aí. É tal coisa, eu tive sempre muita sorte neste aspecto, porque à medida que eu sentia que alguma porta se estava dentro de mim a fechar, havia alguém que me vinha bater à janela para eu abrir, e as coisas acabaram por se processar um bocadinho assim. Tu já fizeste imprensa escrita e televisão, só falta fazer rádio. Para quando? Nunca fiz rádio, é verdade, nunca fiz. Olha, originalmente eu odiava a minha voz, odiava. Achava que tinha uma voz particularmente estridente. Aliás, eu costumo brincar e dizer que eu nunca fui a nenhum programa da Cristina Ferreira, nem nos tempos da TVI, nem nos tempos da SIC, nem agora novamente nos tempos da TVI, porque nós temos um timbre muito semelhante, e nós as duas juntas no mesmo programa a coisa não poderia resultar. É evidente que eu digo isto a brincar, e hoje em dia já não desgosto assim tanto da minha voz, mas eu sempre achei que não resultava. Só que quando tu depois começas a fazer, e sobretudo durante o M de Música, como tinha que fazer muita voz off, tu depois também acabas por conseguir compreender melhor qual é que é a colocação da voz e assim. Não posso dizer que não fosse algo que eu gostasse de fazer, porque de facto é o único meio que me falta. Não sei, talvez um dia. Também não posso dizer que seja um objetivo. Por que não? Tu preferes a reportagem ou a entrevista? A entrevista, de longe. Se bem que eu também não sou a entrevistadora normal, porque eu odeio aquela perspectiva comum de entrevista. Eu seria incapaz, por exemplo, de ser aquela entrevista política, por exemplo, seria incapaz. A essência ou aquilo que nos ensinam, por exemplo, na faculdade do que é a entrevista, para mim é completamente antinatura, porque a perspectiva de uma entrevista é quase aquela coisa de alguém a atacar e alguém a defender. Porque é que eu gosto de uma entrevista? Eu gosto de conversar, eu gosto de descobrir sobre a pessoa que está do outro lado. E então eu adoro a parte da entrevista, porque eu também costumo dizer que não interessa nada o que é que eu tenho para dizer, o que interessa é o interlocutor. Se eu estou a entrevistar alguém, o que eu quero é as palavras da pessoa que eu estou a entrevistar, não são as minhas. Eu sou um mero veículo para passar a mensagem do meu entrevistado e do meu convidado. E então as minhas entrevistas acabam sempre por ser quase como se eu te estivesse a convidar para a minha sala. E então, quando eu convido alguém para a minha casa, eu quero tratar bem os meus convidados, eu quero que os meus convidados se sintam também eles em casa. Então é essa a minha perspectiva de entrevista. E esse é que é o segredo para uma boa entrevista? Criar empatia e deixar os convidados à vontade? Eu espero que seja, porque se não for, é todo um percurso feito errado. Portanto, eu espero estar a fazer a coisa bem feita. E o que distingue um jornalista de música de um crítico de música? São coisas completamente diferentes. A pior coisa que me podem fazer é chamarem-me crítica de música. Sem querer ser demasiado polémica, aquilo que eu digo é que qualquer crítico, e isso é transversal, música, cinema, exposições, qualquer tipo de crítico, eu digo que são artistas frustrados. São pessoas que queriam estar ali a fazer aquilo e como não conseguiram, então viraram críticos. Como eu estou em total paz com a minha descoordenação motora, que não me faz, que não torna possível eu tocar algum instrumento de ritmo, e com todas as outras coisas que eu já disse em relação a qualquer outro instrumento ou canto, eu trabalho música e trabalho com música porque eu gosto de música. E então eu gosto de dar a conhecer música e gosto de dar a conhecer os músicos. E mais uma vez, como aquilo que, na minha opinião, o que eu tenho para dizer não vai acrescentar nada à felicidade das outras pessoas, o que vai acrescentar algo à felicidade das pessoas é o que os músicos têm para dizer. E o que os músicos têm para dizer é um jornalista de música é que pode transmitir. Um crítico basicamente faz algumas sessões de
onanismo escrito e pouco mais. Muitas vezes, se calhar, até mais para ser polémico, se for um crítico que vá mais na linha do que foi a imprensa britânica, por exemplo, onde são altamente cáusticos e o que é divertido é dizer mal sem se explicar exatamente porquê. E às vezes acho que os críticos quase caem na falta de respeito pelo trabalho que estão a avaliar. E então eu, quando tinha que fazer crítica, e tive que fazer crítica, não é? Como é evidente, quer dizer, eu fiz, quando tu estás a fazer uma reportagem de um concerto, tu tens uma dose de crítica. Quando estás a fazer crítica de disco, tu tens que dar, é uma crítica, não é? É uma crítica de disco. Portanto, eu no Blitz fiz muita crítica, mas eu tentava sempre, primeiro, sair do meu gosto pessoal, e depois tentar compreender, eu até posso não gostar disto, mas será que isto está bem feito? Será que isto está bem trabalhado? Será que isto está bem produzido? Tentava pelo menos respeitar o trabalho sobre o qual eu estava a escrever. Portanto, a cada vez que me dizem crítica de música, eu acho que ainda fico mais encaracolada do que aquilo que já sou naturalmente. A crítica pode e deve ser sempre construtiva. E uma das primeiras recordações que eu tenho tuas é, aliás, aquilo que estavas a falar há pouco, à tarde no Rock in Rio, tu informavas, entretinhas, mas tinhas uma coisa para mim muito interessante, que era o lado pedagógico. Ensinavas muito sobre música. Isso devia ser obrigatório nos jornalistas? Eu acho que é importante que nós tenhamos a noção de que nem toda a gente sabe tudo sobre tudo, não é? E vamos imaginar, então quando tu estás em termos de festivais, por exemplo, quer dizer, nós temos que pensar que alguém que esteja a ver a emissão porque adora a Ivete Sangalo, vamos imaginar, não é? E falando de Rock in Rio é impossível não falar da Ivete Sangalo, alguém que está a ver a emissão porque quer ver o concerto da Ivete Sangalo, não sabe sobre os outros nomes que estão noutros palcos ou que estão mesmo no palco mundo. E então é importante tu fazeres essa contextualização. Quem é que são os outros nomes que ali estão? E eu acho que o jornalismo também deve informar nesse aspecto. Não sei se será o lado pedagógico, mas sim, eu acho que há uma obrigatoriedade nossa não é de educar, porque não somos pais, não somos pais do nosso público, mas de dar essa informação que nem toda a gente tem, e que se nós temos, e se nós estamos ali para informar, essa informação deve vir. Qual foi o festival que deu mais prazer fazer como jornalista? É diferente fazer a cobertura de um festival para a imprensa do que para a televisão, não é? É muito diferente. É completamente diferente. E a forma de se fazer a cobertura de um festival, por exemplo, hoje em dia para a imprensa também é muito diferente daquela que eu fiz, porque uma coisa é, nós no Blitz fazíamos a cobertura exaustiva. Eu lembro-me de haver um ano em que estava eu e a Ana Marco sozinhas a fazer a cobertura de 4 dias de Festival do Sudoeste, só as duas, a fazermos os vários palcos, portanto nós tínhamos que dividir entre nós para termos a certeza que tudo aquilo que estava a acontecer estava a ser coberto, e além dos concertos ainda tínhamos entrevistas, portanto eu nesses 4 dias emagreci 4 quilos, portanto estamos a falar de uma altura, eram coisas muito diferentes. Depois, fazer para televisão, por exemplo, é muito tempo, nós estamos muito tempo. Fazer o Rock in Rio Lisboa, por exemplo, durante aqueles dias é mudar-me para a cidade do rock. Eu costumo brincar e dizer, portanto, eu tenho um pequeno apartamento na cidade do rock, porque para nós entrarmos em direto às 4 ou 5 da tarde, nós já temos que chegar ao recinto, na maioria das vezes nós já almoçamos no recinto, e depois as transmissões são dos concertos todos, portanto nós normalmente estamos em direto até às 2 da manhã, e no dia a seguir a mesma coisa, portanto é muito cansativo. Na maioria das vezes as pessoas não têm noção e parece que
mal comparando, é como quando nós olhamos para as estrelas de rock e dizemos, eles têm uma vida fantástica e fartam-se de viajar, e é muito glamour e muitos hotéis, e não é? Eles na maioria das vezes nem sabem em que cidade é que estão, porque chegam, dão um concerto, metem-se no autocarro e no dia em que deitam-se no tourbus, no banco que têm no tourbus, e quando acordam já estão na cidade seguinte e assim sucessivamente. Portanto, nós às vezes temos assim uma visão também romântica do que é que são essas vidas. Tentando responder à tua pergunta, e eu estive aqui a tentar ganhar algum tempo, olha, para não entrar no politicamente incorreto, eu, enquanto estava no Blitz, fiz reportagem de 2 festivais nos Estados Unidos que me encheram o coração. Porque eu fui ao Ozzfest por 2 vezes, e o Ozzfest era assim uma coisa à parte, mas foi no Ozzfest que eu tive a oportunidade de ver Black Sabbath, por exemplo. Foi muito incrível, e foi no Ozzfest também que eu acompanhei muito aquela fase do new metal. Houve um ano que tinha os Linkin Park ainda a começar, mas já tinha os Slipknot, por exemplo, um bocadinho mais à frente no cartaz. Portanto tinhas ali uma mistura muito grande de vários géneros de metal. E depois eu também tive o privilégio de fazer a reportagem do Lollapalooza, num ano em que o Lollapalooza não foi apenas em Chicago. Depois eles acabaram por se fixar só num determinado fim de semana e apenas em Chicago, mas houve um período de tempo em que não era bem um festival itinerante, mas tinha mais do que uma data, e então eu fui ver o Lollapalooza nos arredores de Nova Iorque, e é incrível porque tu tens no mesmo setlist, no mesmo alinhamento, aliás, tu tinhas desde Jurassic 5, a Queens of the Stone Age, a Jane's Addiction, a Audioslave, e então é incrível. Pronto, foi como se me tivessem, se eu gostasse de chocolate, era como se me tivessem atirado para a fábrica do Charlie. Esses dois foram mesmo muito importantes e muito impactantes. Falar em estrelas de rock, lembras-te do dia em que conheceste o Zé Pedro? Lembro, porque eu ainda não era jornalista. Foi no meu ano de finalista. Eu e um grupo de amigas decidimos passar a semana das queimas. Fomos ao Porto, fomos a Coimbra, portanto fomos à queima de Coimbra, fomos à queima do Porto, fomos ao enterro da Gata, e em Coimbra, isto estamos a falar de 97, foi na altura em que os Chutes editaram o Dados Viciados, e uma dessas amigas, desse grupo de amigas, ela era fixadíssima e fanzíssima dos Chutes e do Zé Pedro em particular. E os Chutes de facto sempre tiveram aquela abertura de terem um contacto muito próximo com os seus fãs. Portanto, como era evidente, essa minha amiga conhecia alguns dos Chutes e conhecia o Zé Pedro. E nós, depois do concerto deles em Coimbra, estávamos por ali, à porta do backstage, e eis não quando, lá vem o Zé Pedro com o seu ar sempre simpático, cumprimenta a minha colega, a minha amiga, olha para mim, vê que não me conhece e diz: olá, eu sou o Zé Pedro. Eu devo ter ficado com a cara mais parva do mundo a olhar para ele, a pensar: sim, então e agora diz-me lá alguma coisa que eu não saiba. E foi assim que eu conheci o Zé Pedro, em maio de 97. Ele foi o gajo mais fixe que tu já conheceste? O Zé Pedro foi o gajo, assim, eu sempre disse e sempre lhe disse que se houvesse mais Zé Pedros no mundo, a vida seria um lugar muito melhor, porque o Zé Pedro sempre foi de facto um ser humano incrível, uma pessoa que tinha sempre um sorriso para te dar. Aliás, tu entrares no Facebook no dia em que o Zé Pedro morreu, era ficar bem claro aquela velha máxima de tu, quando estavas com o Zé Pedro, sentias que toda a gente sentia isso, que o Zé Pedro era o teu melhor amigo e que tu eras o melhor amigo do Zé Pedro. E ele sempre teve a capacidade de te fazer sentir incrivelmente especial. E isso é muito raro e é incrível. Era uma das coisas incríveis que o Zé Pedro tinha, era isso. Lembras-te quantas vezes pediste para ele fazer um programa zero contigo?
pelo menos uma mão cheia de vezes, uma mão cheia, a ponto de, quando foi para o M de Música, e quando eu lhe liguei, ele atendeu o telefone a dizer: então, Anitta, que programa é esse que tu queres fazer agora? Já era assim. Mas ele nunca me disse que não, nunca, nunca, nunca. Ele teve sempre uma paciência enorme para mim e na altura, quando eu lhe faço de facto essa primeira, era inevitável, tinha que ser ele, o primeiro M de Música tinha que ser com o Zé Pedro, por todas as razões e mais algumas, e então quando eu faço quando eu lhe faço esse telefonema, eu disse: ó Zé, mas este vai mesmo para a frente, dê por onde der, este vai mesmo para a frente, e assim foi, mas é das tais coisas, também só alguém que já me conhecesse há muito tempo e que confiasse muito em mim, é que me abria as portas de sua casa como ele fez para um programa que não existia, que não nada, não é? Mas foi isso que o Zé Pedro fez. Mas sim, pelo menos uma mão cheia de vezes. O Zé Pedro nunca me disse que não a coisa nenhuma. Para além da vossa relação profissional, havia uma grande amizade. Havia uma grande amizade, sim, havia um carinho enorme, havia uma partilha muito grande, eu aprendi imenso com ele. O Zé Pedro tinha sempre uma coisa incrível, que era, o Zé Pedro era o eterno insatisfeito em termos de conhecimento de música. Para tu teres uma ideia, eu há coisa de uns 2, 3 meses acabei de ler um livro que foi o Zé Pedro que me aconselhou. Portanto, nós estávamos nessa partilha constante, sei lá, foi o Zé Pedro que me disse: olha, já ouviste uma banda? É um rapaz e uma rapariga, aquilo é engraçado, são os White Stripes, tens que ir à procura, coisas deste género. E isso tu fazes quando ele tinha esse lado de querer ensinar, mas também porque ele acreditava imenso em mim e nas minhas capacidades e no facto de... Eu lembro-me que o Zé Pedro ficou tristíssimo quando eu saí do Blitz, só me dizia: e agora o que é que vai ser do jornalismo musical sem nós? Eu só dizia: ó Zé, não exageras, não te preocupes, as coisas acontecem, tudo tem um princípio, um meio e um fim. Isso efetivamente só se tem com amizade mesmo, e com muito carinho. O Zé Pedro tem um lugar muito especial no meu coração, tem há mais de 20 anos e terá para o resto da minha vida. Antes de escrever essa biografia dos Chutes e Pontapés, a ideia era escrever a biografia do Zé Pedro. A ideia era escrever a biografia do Zé Pedro, porque eu acho que em Portugal muito poucas pessoas terão uma vida tão colorida quanto a do Zé Pedro. Há alguns nomes que eventualmente me vêm à cabeça que poderiam dar também uma biografia muito interessante, mas em termos de rock, claramente era o Zé Pedro, não é? Quer dizer, o Zé Pedro era o rocker, e eu fiz, lá está, uma entrevista de vida ao Zé Pedro, na altura em que o Blitz fez 20 anos, eu fiz várias entrevistas de vida. Nós tínhamos uma rubrica que era 52 anos, 52 personalidades, e o Zé Pedro era efetivamente uma dessas personalidades, e fui eu que lhe fiz essa entrevista, e na altura foi Jorge Manuel Lopes que me disse: olha, ficou tão engraçado aquele texto, já pensaste em fazer um livro sobre o Zé Pedro? E eu na altura pensei: olha, este tipo está louco, alguma vez eu escrever um livro. Mais facilmente plantava uma árvore do que escrevia um livro. Mas sabes, aquelas ideias que ficam sem tu saberes exatamente porquê, que acabam por ficar. E quando eu, num desses jantares de partilha de música e de experiências e de conhecimentos que eu fazia de quando em quando com o Zé, enchi-me de coragem e perguntei-lhe: olha, isto já eu tinha saído do Blitz, eu disse: olha, tenho um livro sobre ti. Ele disse: minha irmã já está a fazer, e fez, foi a Helena Reis, saiu, chama-se Não Sou o Único. E ele depois é que me faz a contraproposta para: olha, o livro sobre mim já está a ser feito, mas os Chutes já não têm uma biografia desde o início dos anos 90, desde 91, desde o Conta-me Histórias da Ana Cristina Ferrão. Muita coisa tinha acontecido na carreira dos Chutes, muita coisa tinha acontecido no percurso dos Chutes desde 91, e o Zé achava que essa história merecia ser contada. E a minha primeira reação também foi logo: olha, agora é este que está louco, alguma vez eu me vou atirar a uma tarefa dessas, nunca jamais em tempo algum, mas a verdade é que, pronto, depois acabou mesmo por acontecer. A maior dificuldade de escrever a autobiografia dos Chutes e Pontapés foi a morte do Zé Pedro? Não, foi...
Se me perguntares qual é, dentro destes 2 volumes, qual é que é a grande pena que eu tenho, é que o Zé não os tenha visto a serem editados. Não os tenha visto fisicamente, eu tenho a certeza absoluta que ele está super contente com aquilo que nós fizemos, super contente, porque antes de mais nada isto foi o sonho dele, portanto é o sonho dele concretizado. O primeiro volume tem essa mais-valia e essa coisa incrível que é nós termos um livro que é editado 2 anos depois da morte do Zé, e que tem declarações inéditas do Zé Pedro. Tem o Zé Pedro a dizer coisas que nunca ninguém tinha lido, ouvido, nada, e tem o Zé Pedro a mostrar-se muito, e em diálogo com os seus 4 companheiros de vida e de rock. A ausência física do Zé Pedro, quando nós começamos a trabalhar o segundo volume, o que acaba por provocar é um desafio, porque nós queríamos manter o diálogo a 5 vozes, e como é que íamos fazer isso sem ser possível entrevistar o Zé Pedro? A grande sorte, o Zé Pedro era um tipo, lá está, muito simpático, era um tipo, lá está, que dava imensas entrevistas, e então eu consegui, com recurso ao trabalho dos meus pares, fazer uma grande recolha de entrevistas dadas pelo Zé Pedro, dos quais eu consegui retirar declarações que fazem com que não haja um único assunto destes 20 anos que não tenham sido abordados neste segundo volume. Portanto, o Zé Pedro está sempre presente, até ao momento da sua morte física. O Zé Pedro está sempre a dialogar com os 4 companheiros. O que tu destacas de cada elemento? Como é que é a personalidade de cada um? Já falei do Zé Pedro, não é? O Zé Pedro já está arrumado, não preciso de falar do Zé Pedro. Olha, o Tim é, sem dúvida nenhuma, há uma razão para ele ser engenheiro, não é? Ele é engenheiro agrónomo e eu acho que ele é o grande engenheiro dos chutes. O Tim não é só a pessoa que dá as palavras e a voz e o baixo à banda. É também quem dá muito da sua organização, é quem os chama à terra, é quem lhes dá, é quem os concretiza, digamos assim. O Kalu é literalmente aquilo que nós vemos na bateria, é aquele sangue na guerra, é aquela força, aquela fúria, é quase o Peter Pan dos chutes, é aquele, eu acho que enquanto o Kalu subir ao palco, ele pode perfeitamente continuar a fazer um stage diving, um crowdsurfing, porque aquilo é mesmo ele. O Kalu é mesmo o tipo que quer tocar sempre rápido, o tipo que quer o rock sempre. O rock está no Kalu mesmo, aquela teimosia, a teimosia que fez com que ele fosse o único baterista que ligou 2 vezes para responder ao anúncio. Tudo isso continua no Kalu. Muito estovado, muito coração na boca, é o Kalu. Depois tens o João. O João é provavelmente dos 5, desde que eu conheci a banda, o João é a pessoa que mais mudou, porque quando eu conheci os Chutes, o João não se mexia em palco, o João pouco falava, e hoje em dia, olha, quaisquer ideias que o João tem má memória, o João tem uma memória muito seletiva, porque há coisas que não se passaram assim há tanto tempo, dos quais ele não tem memória nenhuma. Eu dou-te um exemplo muito prático. Os Chutes fizeram 2 concertos no então Mel Arena para assinalar os 35 anos de carreira, e o João não tem grande memória desses concertos. E não foi assim há tanto tempo quanto isso. Curiosamente, dos concertos propriamente ditos ele não sabe, não tem memória, mas era a pessoa que se lembrava do número exato de contentores que os Chutes tinham em palco nesses concertos. Pronto, portanto, aí está o João Cabeleira. Depois, o Gui. O Gui é a pessoa que eu tenho mais pena que o público em geral não conheça
como ele é efetivamente, porque o Guy tem um sentido de humor incrível, incrível. Tu estás ao lado do Guy e estás sempre a rir, até ao momento em que tu ligas o gravador ou que tu ligas a câmara de filmar, e a partir daí o Guy fica sério, fica muito hirto, e metade daquilo que ele é perde-se, mas sem dúvida nenhuma ele é o tipo mais engraçado dos 5, mesmo. Muito bom, ficámos a conhecer muitos chutes e pontapés e já sabe, caro ouvinte, se quiser saber mais, tem de ler os livros da Ana Ventura sobre os chutes, 2 volumes, muito interessantes. Muitas Ana. páginas, são muitas páginas. E muitas histórias contadas de forma diferente do que as pessoas já conhecem. Ana, Exatamente. na tua opinião, quem vai ser a banda ou o artista português que poderão, daqui a 10, 15, 20 anos, suceder aos chutes, se é que isto é possível? Não é possível. Claramente, não é possível. Isso é a mesma coisa que dizer quem é que vão ser os próximos Rolling Stones? Ninguém. Eu acho que há determinado, da mesma forma que tu não tiveste um próximo Elvis, não tiveste um próximo Michael Jackson, não tiveste uma próxima Madonna, da mesma forma que não vais ter uma próxima Beyoncé. Porque estamos a falar de artistas ou de bandas que nascem numa altura muito específica, que traçam um percurso muito específico, e todos os nomes que venham a seguir a eles vão fazer o seu próprio percurso. Portanto, não, ninguém vai ser os próximos chutes e pontapés. Essa pergunta é fácil de responder. O segredo da longevidade de um artista ou de uma banda é o mesmo de uma relação? Eu acho que é, porque eu acho que passa por tu não desistires quando é difícil, compreenderes que nem sempre estás apaixonado, compreenderes que tens que ceder em determinadas alturas, mas também tens que impor a tua vontade noutras, tem que haver um equilíbrio, e tem que se manter uma vontade de fazer um percurso unido. E eu acho que isso só se consegue fazer se houver amor. E não pode ser, a partir do momento em que seja por um conjunto de razões comerciais, por exemplo, eu acho que muito rapidamente qualquer relação se vai esgotar, e numa banda a mesma coisa. Se houver amor à música, se houver vontade de se fazer mais música junto, se houver amor pelos outros lados desse casamento musical, eu acho que sim, a longevidade vai manter-se. E é evidente que é assim, vai haver sempre alturas, como numa relação, em que os músicos não querem olhar para a cara uns dos outros, não é? Mas depois fazem as pazes e voltam a juntar-se numa sala de ensaios e voltam a fazer música. Sim, eu acho que a longevidade de uma banda é como a longevidade de um casamento. Tu preferes ir a um festival ou a um concerto? A um concerto, de longe. É assim, eu gosto muito de ir a festivais, atenção. Eu sou daquelas que, mesmo na altura em que a SIC Radical fazia a cobertura de todos os festivais, quando a RTP, por exemplo, ainda não fazia o Nós Alive, ou quando mesmo a TVI não fazia alguns dos seus festivais em que nós fazíamos os festivais quase todos, eu chegava ao final da minha época de festivais a trabalhar, e depois ainda me metia no carro ou no comboio ou no autocarro e ia para Paredes de Cora para poder ver os concertos de lá também. Eu sempre gostei de festivais e gosto muito de festivais, mas para que é que eu uso os festivais? Eu uso os festivais para, no final de um determinado concerto, dizer: agora vou ver onde é que A, B ou C vai dar concerto em nome próprio, que é para poder ir ver o concerto em nome próprio. Portanto,
é quase como se fosse uma pesquisa de mercado, digamos assim. É assim que eu funciono com o festival. Porque quando tu estás a ver, mesmo quando são os headliners, o concerto que uma banda dá num festival nunca é o seu próprio concerto, não é? Portanto, tu vais ali fazer uma pesquisa de mercado e depois, se te agradar, então vais ver os concertos em nome próprio. Mas sim, quando são bandas das quais eu gosto mesmo, ou artistas dos quais eu gosto mesmo, nunca é um concerto em festival que me vai deixar satisfeita. Estas três áreas, o jornalismo, a música e os festivais, mudaram muito nos últimos anos. O jornalismo, praticamente do jornal, passou para o digital. A música da cassete e do vinil, hoje em dia passou para o MP3 ou para o computador, praticamente. E os festivais também passaram muito de culto, como o caso do Paredes de Cora, a ser um bocadinho de moda, como o caso do Nós Alive, em que muitos vão lá e que nem sabem bem os nomes das bandas que vão estar presentes. É mais ou menos isso, sim, é mais ou menos isso. Eu acho que nós temos alguns, nós temos sobretudo, eu diria, dois festivais em Portugal que se mantêm, isto falando de festivais rock, não é? Porque, quer dizer, se nós estivermos a falar de festivais mais específicos, se estivermos a falar, sei lá, de um Entre Muralhas, ou de um Neopop, ou de um Boom, aí são festivais para os quais as pessoas efetivamente vão para aquele festival em específico e porque gostam daquele género de música em específico. Em termos dos festivais mais entre aspas, normais, tu hoje em dia tens dois que são, que eu acho que se vão sempre manter como festivais de culto, que são o Nós Primavera Sound e o Vodafone Paredes de Cora. Mas até nesses dois já teve que haver alguma compreensão, porque, por exemplo, o Nós Primavera Sound houve ali uns anos em que eu às vezes olhava à volta e já pensava que havia ali muita gente que não estava para ver os concertos, mas estava para ser visto e para poder depois fazer os seus posts no Instagram, no Facebook, com os hashtags, com aquelas coisas todas. Eu acho que, entretanto, as últimas edições já fizeram com que já se percebeu ou já houve alguma filtragem, até mesmo por parte do público, para saber qual é que é o tipo de festival ao qual devem ir. Agora depois, claro, vais ter sempre festivais que são mais pop, no sentido de serem mais populares e onde de facto as pessoas vão porque querem dizer que foram ao festival A, B ou C. Depois tens os festivais, tens os eventos que são mais familiares, tens os eventos que são mais de franjas, mas eu acho que acaba por ser o próprio público que vai fazendo a sua autoseleção, digamos assim. E se tu efetivamente quiseres ir para esses festivais para veres música e não para seres visto, depois só tens que encontrar o sítio certo dentro da plateia para conseguires curtir o concerto sem estar a estragar as fotos instagramáveis dos outros elementos do público. Como vai ser o futuro do jornalismo da Ana Ventura? Vai ser como foi até agora. O jornalismo da Ana Ventura vai manter-se enquanto eu tiver amor pelo jornalismo e amor pela música. No dia em que eu sentir que perdi a capacidade de ser surpreendida pela música, aí é o dia em que eu fecho o computador e o jornalismo termina. Enquanto eu sentir que tenho algo de novo para descobrir, que depois possa dar a conhecer, aí a coisa vai se manter. Achas que é mais difícil fazer jornalismo agora ou quando tu começaste no estágio do Blitz? É muito mais difícil fazer jornalismo musical hoje em dia, porque nós na altura em que eu comecei tínhamos a perspectiva de a banda A vai editar um determinado álbum, depois tínhamos tempo para passar com o determinado álbum e depois até essa banda voltar a editar alguma coisa, nós tínhamos tempo para digerir esse álbum. Hoje em dia não. Hoje em dia tu tens música nova a aparecer todos os dias, tens projetos novos a aparecer todos os dias e das duas uma, ou estás em paz com o facto de teres a certeza absoluta que não vais conseguir conhecer tudo e vais ter que fazer a tua seleção natural, ou então dás maluco, é impossível. Porque nós entramos numa sociedade de consumo tão rápido e é tudo tão sôfrego
que se tu tentas chegar a todo o lado, esquece, nunca vais conseguir. Portanto, é muito mais difícil fazer-se jornalismo musical agora. E também porque, na altura, repara, quando eu comecei, havia uma publicação especializada de música, não é? Hoje em dia tu tens sei lá quantos sites, nós para conseguirmos, portanto, além dos sites nacionais, depois também tens os sites internacionais, portanto tudo aquilo que é jornalismo musical internacional, tu também está à distância de um clique, portanto é tudo mais, tudo maior, tudo mais, é muito mais difícil agora, sem dúvida. Nós estamos quase a entrar na reta final já da nossa entrevista, antes de ir à rúbrica direto à cabeça, que é o momento em que eu digo uma palavra, tu tens de dizer logo o que te vier à cabeça, mas eu não queria acabar esta entrevista sem te perguntar, tendo em conta que tu também és jornalista e uma grande jornalista, uma grande comunicadora. Ana, nós somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos? Nunca tinha pensado nisso. Somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos? Eu acho que nós somos mais as perguntas que fazemos, porque, não sei, eu respondo, é pergunta difícil. Há uma máxima que eu tenho, que é, há uma razão para nós termos 2 ouvidos, mas só uma boca. E então eu acho que se nós soubermos ouvir bem as perguntas, sabemos dar incríveis respostas. Portanto, as perguntas certas vão ter as respostas certas. Portanto, eu acho que não consegues, todas as tuas perguntas vão dar às respostas que tu obtiveres. Se tu fores bom a fazer perguntas, consegues as respostas que tu queres que te deem a essas perguntas. Vamos agora à rúbrica final do programa, chama-se Direto à Cabeça. Podia ser uma música do Rui Veloso e do Carlos T, mas não, é uma rúbrica aqui do programa. É a primeira coisa que eu disser, tens de dizer aquilo que te vier à cabeça. Pode ser? Vamos lá. O concerto da tua vida. Madonna em Amsterdão, Confessions Tour. Uma música. O Hurt dos Nine Inch Nails. Uma banda. Os Nine Inch Nails. Um cantor. O Nick Cave. Um guitarrista. Tom Morello. A viagem ao Quénia. A felicidade suprema. Um livro. O ensaio sobre a cegueira. Um filme. O África Minha. Mas se calhar isso tem a ver com o Quénia. Jornalismo. Amor. Blitz. Primeira paixão. SIC. Desafio. Um sonho por realizar. A primeira coisa que me vem à cabeça. Um sonho por realizar. Isto é bom sinal, não me vir nada imediatamente à cabeça é bom sinal. Um documentário. Para terminar a nossa entrevista, completa a seguinte frase. A vida é... Um lugar incrível. Muito obrigado, Ana Ventura. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi um prazer enorme entrevistar-te. Obrigada eu pelo convite. Foi um prazer, acredita. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising.
Saiba mais em publicitar.pt.